terá que entregar até ao fim deste ano para se poder repercutir na poupança que irá ter em 2015. É nosso convidado Hugo Silva, especialista imobiliário. Hugo, bom dia. Bom dia. Já não basta comprar a casa, gastar dinheiro na casa, ainda se tem que pagar imensos impostos. E o IMI, de facto, é das maiores dores de cabeça dos compradores. Sim. Exatamente. Especialmente para os imóveis mais... Porque existe um patamar mínimo quando se compra um imóvel a um valor, quando se compra tem isenção. Normalmente 3 anos. 3 anos de isenção. Já foi mais agora. Agora já, exatamente. Já foi, já foi 10, depois passou para 6, 8 e agora está nos 3. Mas há um valor mínimo, são 98 mil euros de compra, que nós imobiliários normalmente tratamos dessa isenção. E a partir daí, realmente os proprietários têm que pagar o IMI, que faça as avaliações que são efetivamente mal feitas por diversos fatores, e obviamente que o especialista da DECO deve saber explicar isso melhor que eu, mas efetivamente é uma despesa extra que o proprietário tem. Na compra, e eu quero refletir também isso, é que esse valor patrimonial do imóvel tem outras consequências, que é os impostos de compra, quando são pagos, se o imóvel, e hoje acontece muito, especialmente na zona periférica de Lisboa, em que, como os imóveis tiveram uma forte desvalorização, o valor de compra é inferior a esse valor patrimonial, então o proprietário neste caso o comprador, paga o valor de impostos superior, que se chama o IMT, que é um imposto municipal sobre transmissões dos imóveis, paga o valor da diferença pelo maior valor. Ou seja, sim. Portanto, a minha casa, eu até posso fazer um ótimo negócio, não é? Sim. Do género, arranjei um negócio 50 mil euros mais barato do que aquilo que estava tabelado, como preço de mercado, mas depois vou ter que... Vai pagar impostos contribuir para os impostos de acordo com aquele valor que tinha sido comunicado primeiro. Exatamente. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito claro que eu estou... Hoje, assim que sair daqui, vou resolver um assunto muito claro, que é, há um imóvel que eu estou a vender, neste caso é um armazém, que estou a vendê-lo por 125 mil euros. É um fantástico negócio, sem dúvida nenhuma. É na zona periférica, mas não deixa de ser um fantástico negócio. O valor patrimonial daquele imóvel, como foi mal avaliado, os parâmetros foram mal preenchidos, as próprias finanças fizeram mal a avaliação, esse imóvel está avaliado nas finanças em meio milhão de euros. Bem, mas 125 mil para meio milhão de euros vai uma diferença brutal de imposto, não é? Como este cliente que está a comprar a casa, por exemplo, vai pagar 32 mil euros a mais de imposto. Logo na compra. Logo na compra. Quer dizer que isto, 125 mil euros é a compra, mais 30 mil, cerca de 25% da compra vai para impostos. É um mau negócio. É brutal. Hugo, vou pedir só uma pausa nesta nossa conversa. Já voltamos para continuar a refletir sobre este assunto. Fazemos uma pausa aqui com o nosso especialista imobiliário, porque o Primeiro-Ministro e o líder da oposição encontram-se esta manhã para escolher o próximo comissário europeu português. António José Seguro está a chegar a esta reunião marcada por Pedro Passos Coelho, uma reunião na residência oficial do Primeiro-Ministro. Vamos acompanhar esse momento. Marta Miranda, bom dia. Bom dia, eu diria que está prestes a chegar o líder do principal partido da oposição, que, como se sabe, tem uma reunião marcada para as 9h30 com o Primeiro-Ministro, aqui na residência oficial em São Bento. Em cima da mesa, como todos sabemos, também está o debate ou a negociação em torno da escolha do próximo comissário europeu, a nomear pelo Executivo português. Ora, António José Seguro, já num debate parlamentar preparatório de uma reunião do Conselho Europeu a 20 de junho, tinha deixado bem claro que o Partido Socialista não abdicaria de participar na nomeação, na indicação, na negociação em torno da indicação para o nome do próximo comissário europeu, tendo em conta o resultado eleitoral das eleições europeias de 25 de maio. Sensivelmente uma semana depois, Pedro Passos Coelho tinha dado a entender que não se isolaria na escolha desse nome e que ouviria, obviamente, o Partido Socialista no processo de negociação, deixando, no entanto, bem claro que estas negociações e esta negociação de bastidores não seria tratada na praça pública e muito menos em conferências de imprensa. Ora, está aqui esta reunião marcada para as 9h30 da manhã. Pedro Passos Coelho chegou aqui à residência oficial
pontualmente às 9 da manhã, estará então por minutos a chegada de António José Seguro. Não se sabe ainda se haverá declarações no final. Podemos falar ligeiramente do histórico que já existe do encontro entre estes dois homens. A última reunião tornada pública aconteceu precisamente há mais de 3 meses, a 17 de março. É certo que o assunto era outro, em torno da estratégia orçamental do governo, e nessa altura terminou com uma declaração de António José Seguro de que havia entre o Partido Socialista e o governo uma divergência insanável. A ver, vamos o que sai hoje desta reunião. Marta Miranda, em direto da residência oficial do Primeiro-Ministro, onde António José Seguro está prestes a chegar para este encontro, para escolher então o Comissário Europeu português. Voltamos à conversa com o Hugo Silva, especialista em imobiliário, agente imobiliário. Hugo, estávamos a falar desta questão do IMT, o Imposto Municipal sobre Transações, sim, que é calculado com base no valor de mercado e não do valor... Não, normal, o valor é sempre sobre o maior de 2 valores, okay, ou da compra ou do valor patrimonial. E como estávamos a falar na questão dos valores patrimoniais e no pagamento de IMI, o que acontece é que em Lisboa e nos centros urbanos, Porto, isso também não acontece muito. Normalmente na periferia essa situação acontece com muita frequência, que é como... Porquê que é essa diferença? Porque normalmente os imóveis são bem mais caros na zona periférica, na zona central das cidades, e normalmente não atingem uma desvalorização, atingiram uma desvalorização tão grande nos centros da cidade. Logo, como houve as atualizações dos valores patrimoniais, os valores patrimoniais do centro de Lisboa, que, sei lá, um imóvel que valia 20 mil passou a valer 40, 50, 60 mil euros, mas ainda continua a ser vendido a 200 ou 300 mil euros. Na periferia, que valia os mesmos 20 ou 30, passou... depois das atualizações passou a valer 70, mas estão a ser vendidos a 30 e a 40. Ou de valores diferentes, estou só a dar obviamente um exemplo. Aquilo que acontece é que, como há essa disparidade, na zona periférica isto acontece com imensa frequência. Então as pessoas estão a pagar um imposto bastante alto, quando não o deveriam estar a fazer. Mas os proprietários, quando os vendem, apesar de nós, imobiliários, tentarmos aconselhar, não se vão dar ao trabalho de ir atualizar antes de o vender. Até porque normalmente querem-se fazer da casa e estão-se desculpa a expressão, borrifando se o cliente vai pagar mais o imposto ou não. Mas é uma situação que acontece e, como eu dei o exemplo, de que 30 mil euros a mais num negócio de 125 é uma porcentagem grande em impostos que pode resultar em não haver essa mesma transmissão porque o valor patrimonial está completamente desajustado. Falando desta questão do mercado imobiliário, hoje em dia já é mais fácil vender, mais fácil também comprar, portanto, para as duas partes, mas ainda assim ainda se demora um bocadinho, não é? Sim, nós no início do ano, quando vim cá começar com essas entrevistas, eu refleti que efetivamente estava a haver mais procura, que a procura tinha aumentado, mas que ainda não se via nos números. Hoje em dia já se começa a ver um pouco mais nos números, até porque a própria banca já está a financiar mais. Está a baixar os spreads, tem sido notícia nas últimas semanas que quase todos os dias há um banco que baixa os spreads, a referência mínima ou a referência máxima do spread, e isso está a ajudar, obviamente, na venda. Calculamos que no final do ano, até porque esta é a altura em que o mercado imobiliário é mais, estatisticamente, há mais afluência, porque os dias estão maiores, porque as pessoas procuram mais tempo também. Tem mais tempo, sim. As férias, etc. Aquilo que acontece é que nesta altura normalmente há mais procura e o banco, como também já estão a facilitar mais, também já querem conceder mais o crédito, as pessoas também percebem que a crise está a passar. Os bancos também querem desfazer-se das casas, basicamente, não é? Aquelas que são propriedade das instituições bancárias. Sim. Há muitas casas nesse... Eu como trabalho também muito com as casas dos bancos, aquilo que acontece é que os próprios bancos já não estão a desfazer-se delas porque dá cá uma palha. Não estão a desfazer-se tão rapidamente delas e ao preço tão em conta. O que se nota mesmo assim em Portugal é que ainda não existe aquela realidade que há nas grandes economias, não é? Dessa rede entre imobiliárias de forma a poder escoar rapidamente as casas em carteira. Sim. Há uma luta, entre aspas, entre algumas imobiliárias, luta saudável, quando eu digo que há conversações, começa a haver,
Eu, inclusivamente, acabei uma formação há 2 semanas em Madrid, onde já existe esse mesmo, nós internamente chamamos o MLS, não é mais que uma base de dados em que as imobiliárias todas partilham os novos imóveis para venda. Isso produz o quê? Produz que o proprietário que está a colocar uma casa em venda e que consulta uma imobiliária tem a facilidade de ter uma base de dados onde todas as imobiliárias podem vender qualquer tipo de imóvel. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos, que é provavelmente uma das grandes referências de imobiliária que nós temos. Funciona exatamente assim. Eu angario hoje um imóvel, coloco nessa base de dados, qualquer imobiliária daquela zona tem acesso àquele imóvel e se tiver um cliente comprador pode fazer essa venda e há uma partilha de negócio. Eu acho em Portugal, toda a gente ganha. E toda a gente ganha. Eu acho que em ver Portugal... isso também, porque parece-me que a grande dificuldade da partilha é exatamente essa. Quem é que ganha com o quê? Exatamente. Eu costumo dizer, vale mais ganhar 50% de alguma coisa do que 100% de nada. 100% de nada vai-me dar exatamente o mesmo. nada. Exato. Há imobiliárias que continuam, e por isso é que ainda este sistema não existe. Eu acho que as autoridades reguladoras também têm aqui um trabalho fundamental a fazer, mas isto tem que partir de nós imobiliários, e começar a partir para esta nova realidade, porque eu acho que ia fazer uma melhoria nos serviços, e nós estamos a vender serviço, nós imobiliários estamos a vender serviço, não estamos a vender mais que isto, mas também o proprietário ia passar a confiar mais em nós, sabendo que nós temos um sistema de base de dados em que, colocando lá o imóvel, qualquer imobiliária pode vender. Isto seria uma mais-valia para qualquer imobiliária. Garantia pelo menos uma taxa de sucesso maior. Sim, e é isso que nós estamos à procura, porque nós vendemos o serviço e o proprietário, quando coloca uma casa à venda, quer rapidamente vendê-la. Claro. Não pode estar 2, 3 meses Todos ficariam a ganhar. Exatamente. Hugo Silva, obrigada. Bom dia. Obrigada. A crise não abrandou, já vimos, mas as agências de turismo acreditam que os portugueses vão viajar